quando você entende que a sua marca, seja o que for, o setor que você atua, se você entende a essência do seu negócio, você vai perceber que o seu negócio vai além do que ele vende. Primeiro, o propósito ele é aquilo que irriga toda a mensagem do negócio, né? Toda a mensagem, aqui eu não estou falando só de comunicação, mas toda a maneira de se comportar do negócio. Ele é o elemento fundamental que serve para você entender que pessoas que eu quero contratar para o meu time e que pessoas que eu não quero ter no meu time. Ele é um guia. Ele é um guia. Porque assim, as pessoas elas vão perguntar com certeza como que eu identifico o que é o meu propósito. Seja muito bem-vindo, esse é mais um Você Vem Sempre Aqui, e hoje eu tô com esse convidado que eu tive que fazer uma anotação aqui, cara, acho que 1 a 4 aqui foi pouco, viu, cara? Então, para vocês que nos acompanham aí, hoje é mais um episódio com um grande player, um grande empresário. Além disso, de ser empresário, ele conecta estratégia, cultura, pessoas, sendo especialista em 3 pilares fundamentais dos negócios. Ele criou uma metodologia, cara, eu conheci esse cara por conta dessa metodologia que eu li muito no LinkedIn. E eu tenho, assim, prazer de falar com esse cara hoje que criou essa metodologia que se chama ALMA, que nada mais é que um framework estratégico que transforma propósito em performance com significado. Ele trabalhou também em projetos grandes como empresas Rock in Rio, Globo, Localiza, Jaguar Land Rover e Boticário. Ele atua como advisor e acelerador de empresas. Ele cria estratégias, ajuda empresários a crescerem como visão estratégica, cultura forte e trazer uma equipe engajada. Cara, eu poderia ler aqui a respeito desse cara o dia inteiro, mas eu quero apresentar para vocês e o que nós vamos conversar. Eu acredito que o Diego Menão, que é o nosso convidado de hoje, eu não tenho palmas aqui ainda, mas em breve a gente vai ter. Diego, eu também não posso deixar de esquecer a abertura trivial aqui do nosso podcast, que é Você Vem Sempre Aqui. Pô, Pedro, obrigado, cara. Obrigado pelas palavras, pelas boas-vindas. Eu venho sempre aqui, eu tenho acompanhado o trabalho, né? O que você tem trazido aqui de conteúdo. A gente se conecta, eu acho que em algumas ideias e principalmente no propósito de desenvolver, né? Boa. Então eu posso dizer que sou uma figurinha carimbada aqui. Boa. E é um prazer, cara, estar aqui conversando com você. Eu acho que o papo vai ser muito bom. Tô aqui de coração aberto pra gente trocar muito. Boa, maravilha. O Diego, cara, então como eu comentei desse pequeno, vamos falar assim, currículo do Diego, né, cara? Então é um prazer falar com você. Obrigado por você ter aceitado esse desafio, né, que hoje é sair da nossa rotina, né, cara? Sim. E acho que até uma pergunta aí pra começar. Como que funciona? Eu sou apaixonado por metodologias, né? Eu sou apaixonado, até um dos convidados que tiveram aqui, eu falo muito sobre o uso das palavras, né? Sim. E, cara, a alma, o que é a alma, Diego? Conta um pouquinho pra nós aí, cara, para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, vamos lá. Eu sou um pesquisador de pessoas e negócios há muito tempo, né? E também na vivência prática como executivo, como liderança, a gente vem percebendo, Pedro, que a dinâmica do mundo vem se tornando cada vez mais rápida, mais competitiva, mais complexa. Total. A gente vem tendo dificuldades de perceber e de ter referências sobre os caminhos que a gente deve seguir, os lugares que a gente deve ir, as decisões que a gente tem que tomar. Nesse caminho, eu fui percebendo que foi acontecendo um fenômeno. A distância entre aquilo que se desenha no campo da estratégia e aquilo que se executa no campo da performance. Uhum. Entre a estratégia e a performance, existe um elo, um link aqui, um elemento de ligação chamado gente, pessoas. E essa distopia entre estratégia e negócios faz com que os negócios comecem a procurar referências que não são usuais ou não são parte das crenças do próprio negócio ou do seu fundador. Então a gente tem negócios que perdem a alma, ou seja, perdem a capacidade de serem únicos e de entenderem na sua existência qual é o seu real papel aqui.
E hoje, né, Diego, é muito importante esse papo que nós vamos ter hoje, cara, porque isso aí é muito mais embaixo. Exato. Nós não estamos falando só para empresários, tá, pessoal? Nós estamos falando de pessoas para pessoas. Gente, tudo é sobre gente. Né? Até o Simon Sinek, se eu não me engano, ele fala, né, que 80% de tudo que a gente faz é envolvido com pessoas, ou 100%, se eu não me engano. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Exato. Acho que é mais ou menos por aí. E aí, o que eu comecei a perceber, né? Que o mercado de soluções empresariais e corporativas ia para uma lógica seguindo a própria lógica do mercado, que é o seguinte: se a gente tem um problema de marca, vamos atacar o marketing. Se a gente tem um problema de cultura, vamos lá no RH conversar com a cultura, falar sobre cultura. Se a gente tem um problema de liderança, vamos falar com líderes. Se a gente tem um problema de fidelização de clientes, vamos falar com o time de CRM. E na verdade, Pedro, o que acontece? Nada disso acontece estanque, isolado. Quando a gente fala de cultura, marca, impacto, fidelização, de propósito, tudo isso faz parte do mesmo organismo. Certo. É mais ou menos assim. É como se a gente fizesse uma metáfora com o nosso corpo humano. Então, nosso corpo é um sistema perfeito, que funciona adequadamente. Quando ele não funciona, tem doença, tem problema, você vai morrer. Então, se o coração chegar para os outros órgãos e falar assim, ó, eu sou o órgão mais importante, porque se eu parar de bater, todo mundo para, e aí os outros aplaudem ele, falam, realmente eu sou o mais importante, aí o pulmão fica meio bravo e fala assim, então eu vou parar de respirar. Vou sacanear com você. E é assim que acontece nas empresas. A gente tem lá as áreas competindo para qual é a área mais importante e a gente tem um esquecimento sobre a ideia de a gente olhar os negócios como sistemas vivos, que tem alma e que tem algo pulsante ali dentro que é invisível, que você não percebe e que faz com que as pessoas entendam do porquê que elas gostam de uma marca em detrimento da outra. Total. Por exemplo, eu gosto muito da Apple, mas eu não tenho um iPhone. Eu não sou um cliente Apple, mas eu admiro a marca do pé à cabeça. Então, por quê? Porque ela tem uma atmosfera, ela tem um alinhamento entre o que ela desenha lá no seu início, na sua essência, e o que ela entrega no seu final. A isso eu dou o nome de alma. E alma virou um método onde a gente perpassa por 4 grandes pilares. Ele é um acrônimo, então. Ele é um acrônimo. Tem o A, o L, A, L, M legal, e legal. A. O acrônimo ele significa o seguinte: o A, autenticidade cultural. Ou seja, as empresas precisam resgatar sua capacidade de serem autênticas, defendendo verdadeiramente quais são os seus valores, os valores fundadores do negócio. Perfeito. Vamos até pegar um pouquinho da autenticidade. Perfeito. Se a gente, vamos pegar um pouquinho dessa questão de marca Apple. Quem criou a Apple, a gente sabe quem é. Uma pessoa, uma figura que se transformou em pública, mas ele, quando nasceu lá na garagem da casa lá, ele pensou lá com os amigos dele, ele criou a empresa, mas, cara, vou parafrasear aqui e pensar fora da caixa. A autenticidade dele ali, toda a ideia que eles tiveram, ele precisou repassar isso para ter mais colaboradores e as pessoas comprarem a ideia dele. Exato. Vamos tentar ficar dentro disso aqui para a gente poder... Pode ser? Ele tornou claro quais eram as suas crenças. E essas crenças viraram a força motriz da marca. Perfeito. Não é? Porque assim, foi o Steve Jobs junto com os amigos, mas Exato. ele é a figura que levou o movimento. Exato. Você tá vestindo essa roupa aqui por causa do Steve Jobs, cara. Ele que falou, não, no mercado a gente pode estar com simples. Camiseta preta simples, eu não vou gastar tempo com isso, eu vou... Perfeito. Então, autenticidade. Ele marcou uma maneira de existir a partir de uma marca. E é interessante, porque muito provavelmente, Pedro, você não segue a Apple lá no Instagram, cara. É verdade. E eu tenho Apple, é verdade. Não é? Você, verdade. Você segue as e se frases... o Steve Jobs estivesse lá, eu seguiria Era ele. Então você segue os valores que nutriram aquela marca, sabe? A marca virou uma mensagem própria. Nossa. E quando você entende essa parada, quando você entende que a sua marca, seja o que for, o setor que você atua, se você entende a essência do seu negócio, você vai perceber que o seu negócio vai além do que ele vende. Nossa. Perfeito então, isso, cara. E aí eu digo assim, né? Quando a gente entende profundamente esse aspecto, a gente tem uma coisa incrível, que é a força motriz da diferenciação. Você se torna único a partir daquilo, né? Então, eu digo que a alma de um negócio começa
pelo entendimento profundo sobre os elementos fundamentais dele, né? Certo. Cara, a gente falou de Apple, a gente está falando de Apple até para as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, entenderem ali porque a Apple é uma marca desejada, é uma marca que tem autenticidade, até depois eu quero saber do acrônimo inteiro. Perfeito. Mas assim, falando sobre isso, cara, isso é aplicável em empresas que estão nascendo agora, empresas como a minha, que não são grandes, mas empresas que querem impactar o mercado, porque eu acho que tudo nasce com uma ideia dos fundadores, nasce com essa autenticidade, com essa vontade de fazer acontecer, mas todo mundo sonha em ser grande, né, ô Diego? Com certeza. A gente quer levar isso. Ou né? grande do ponto de vista de tamanho, ou grande do ponto de vista de relevância. Total. Às vezes você pode ser muito relevante e não ser tão grandão. Né? Pode ser uma escolha estratégica não crescer, mas ser relevante todo mundo quer. Eu quero ser a costureira mais relevante do meu bairro. Eu quero ser a lavanderia mais benquista da minha região. Eu quero ser o açougue melhor visto para aquele público. Eu quero ser o influenciador com melhor credibilidade. Todos nós queremos ser mais relevantes. Nem tudo significa que precisa ser uma Apple que atinja o mundo inteiro. Por exemplo, McDonald's, Coca-Cola. A Apple, por exemplo, é a marca de tecnologia mais admirada do mundo, mas ela não é a maior. Olha só, a ela Samsung eu acho que ganha, né? Exato, ela tem 20% de mercado. Nossa, se você for olhar para isso. Isso é incrível. Então, como é que ela conseguiu pautar o mundo, nutrir o mundo de uma mensagem e se comportar assim mesmo depois da morte do seu fundador, sendo fiel, autêntica em relação aos seus valores culturais. Caramba. Ela não abre mão dos seus pilares. E aí eu digo assim, se a gente for trazer para uma lógica mais próxima da nossa vida, Brasil, eu diria o seguinte, se nós tivéssemos empresas conscientes sobre os seus valores, a gente não teria, por exemplo, a distopia da ética. Se você pegar 90% das empresas, eu já fiz esse exercício, 90% das empresas tem no seu quadrinho atrás da porta do CEO da empresa o valor ética como um valor inegociável do negócio. Se fosse assim, se nós tivéssemos autenticidade em relação a isso, a gente não teria os problemas que a gente tem no país. Total. E não é cultural que a gente está falando, não, cara. Exato. Assim, por mais que as pessoas falem que isso é cultural, eu ainda acho que... Não. Pelo contrário. A maioria é honesta. A Exato. maioria é ética. Exato. Né? Mas quando você encontra oportunidade de desviar esse caminho, então eu digo o seguinte para o empresário, falo, cara, não tem problema nenhum. Quer dizer, tem um problema ético se você tiver uma conduta antiética para você conseguir resultados. Ok, mas isso é uma escolha sua, você está assumindo os seus riscos. Só não deixa lá naquele quadro, não fala na convenção de colaboradores que ética é um valor para você. Exato. Né? Então, eu acho que assim, para a gente resumir esse ponto, para quem está nos assistindo aqui, eu diria o seguinte, vamos parar de mentir. Vamos ser verdadeiros em relação ao que a gente define. E se a gente quer criar negócios que sejam relevantes, a gente precisa assumir aquele lugar para que esse lugar supra ou nutra, vamos dizer assim, os outros elementos das outras letras do acrônimo. Perfeito. Né? Perfeito. Então, é daí que nasce a força motriz para a marca se comunicar e se comportar, para o líder fazer o seu trabalho, para a gente gerar relevância para os clientes que a gente quer, para a gente ser um negócio posicionado como único. E para que isso não fique somente escrito na parede, atrás da porta do fundador, e também para que não fique só na missão, visão e valores, Exato. E os funcionários não vivam aquilo no dia a dia. Ou naquela ideia desconstruída do propósito, onde eu ouço isso com muita frequência, falar, propósito é coisa de gente que abraça a árvore. Não. O propósito é um elemento central para nutrir a estratégia, como parte da estratégia. Se ele for claro, se ele for compreendido, palpável, digamos assim, se ele for palpável, né? Se ele for de fato algo que faça sentido para aquele negócio. Todos os negócios que a gente tem aí querem transformar vidas. Você pergunta pro cara do açougue, ele fala, eu quero transformar vidas vendendo carne de qualidade. Você pergunta pro hospital, ele fala, eu quero transformar vidas tratando as pessoas com respeito e nananã. Então, você quer ir na loja de brinquedo infantil, fala, eu quero transformar vidas ofertando. Todo mundo quer transformar vidas. E a pergunta é, quantas vidas você transformou? Aí ninguém sabe responder. Eu falo, poxa, então é por isso que o propósito caiu numa crença errada de que propósito é uma coisa de gente que gosta de abraçar a árvore. É porque, na verdade, poucas pessoas conseguem entender o propósito
como um elemento, um artifício fundamental que nutre a sua estratégia. E o propósito ele vem primeiro com a pessoa e depois a empresa, porque a empresa é feita de pessoas. Sim. Isso é um fato. Mas assim, o propósito, quando a gente fala de propósito, eu tenho ainda uma certa dificuldade, tá, Diego? O propósito, por exemplo, quando a gente fala é o propósito do Pedro e depois é construído da empresa, como que isso acontece hoje, cara? Ou tem que acontecer? Basicamente, bom, aí vem, não sei se há uma regra para isso. Mas eu acho que não. Eu entendo o propósito como algo que está atrelado ao negócio. E depois você procura pessoas que conseguem compreender e se vincular a este propósito do negócio. E se identifica com esse propósito. Ele é primeiro, o propósito ele é aquilo que irriga toda a mensagem do negócio. Né? Toda a mensagem, aqui eu não estou falando só de comunicação, mas toda a maneira de se comportar do negócio. Ele é o elemento fundamental que serve para você entender que pessoas que eu quero contratar para o meu time e que pessoas que eu não quero ter no meu time. Ele é um guia. Ele é um guia. Né? Então, ele é o elemento a partir do qual o nosso negócio passa a existir. Certo? Então, quando eu compreendo qual o lugar que eu quero ocupar com o meu negócio a partir deste lugar, aí eu começo a ter elementos para eu montar a minha estrutura de existência, a minha maneira de existir daquele negócio. E o propósito, na sua opinião, Diego, o propósito é algo que é sentido, ele é escrito, ele é estudado, como que... Porque assim, as pessoas elas vão perguntar com certeza como que eu identifico o que é o meu propósito. Aí existem técnicas, Entende? né? Existem técnicas, existem algumas técnicas. Por exemplo, os orientais usam a técnica do Ikigai. Ikigai, né? Então é uma metodologia para você clarificar, seja um propósito pessoal, seja um propósito corporativo, que é possível também. Né? O Simon Sinek já traz o Golden Circle. Sim. Né? Então ele fala, cara, você começa pelo porquê. E aí ele explica como é que você faz as perguntas adequadas para você identificar o porquê você existe. Ambos podem chegar no mesmo caminho, acho que chegam no mesmo caminho. Ambos podem chegar no mesmo caminho com estruturas diferentes. Metodologias diferentes, né? Eu, por exemplo, uso ambas. Quando eu entendo que um negócio precisa clarificar o seu propósito, esse é um trabalho que eu realizo, eu tento entender qual metodologia vai se adequar para buscar melhor performance naquela resposta que a gente precisa. Então, ambas são válidas. Né? Agora, voltando para a sua pergunta, é lógico que isso tem, de certa maneira, uma conexão com as crenças do fundador. Né? Poxa, se eu sou um cara mais atrelado à performance, a crescimento, à escala, a conquistar o mundo e tal, eu posso ter um negócio com propósito, sem dúvida nenhuma, mas esse propósito vai ter um alinhamento maior ao ganho de escala que eu quero. Se eu sou um cara mais humanista, que deseja uma questão transformacional, mais baseado nas relações, mais filosófica, mais existencial, naturalmente o meu negócio vai ser nutrido dessa maneira. Isso precisa ser respeitado. Mas não necessariamente um propósito de negócio tenha que ser o mesmo propósito do fundador. Certo. Né? Ele pode ter uma ligação afetiva ali sobre isso, mas ele precisa respeitar o modelo de negócio que você quer criar. Esse é um ponto importante. Porque assim, a metodologia ALMA, ela é para... Assim, só me corrija se eu estiver errado. A metodologia ALMA ela faz com que a empresa organize esse processo e que fique claro para tanto os colaboradores quanto os seus clientes externos. Isso. Entenda qual é o propósito daquela empresa que você está contratando ou trabalhando. Isso. E que a gente compreenda isso de cabo a rabo. Então que eu consiga ter coerência na minha execução. Então você vai na mão na massa mesmo. Você entra na empresa junto, por exemplo, vai atender o Pedro lá e o Eduardo na agência. Você vai ajudar a gente a identificar realmente se esse propósito ele faz sentido para ambos. Isso. E se a empresa ela tem os colaboradores ali que também vão agarrar... De dentro para fora. Perfeito. De dentro para fora. Perfeito. Da liderança para os colaboradores. Então aqui hoje eu estou falando de cultura, estou falando de pilares, de como ela funciona dentro e como ela é revelada para fora. Aí eu estou falando de marketing, eu estou falando de vendas, eu estou falando de sustentabilidade, eu estou falando de posicionamento, eu estou falando de competição. A grande questão é o que eu estava te dizendo. É como se a gente tivesse da cintura para cima
um corpo existindo e da cintura para baixo um outro corpo existindo. Então aqui vamos abraçar a árvore, vamos ter tobogã dentro da sala e vamos todo mundo se desenvolver. E aqui é faca na caveira, performance e tal. E você fala, cara, peraí. Não, peraí. Tem um desencontro entre os dois mundos. O que a gente está querendo viver aqui para dentro não está sendo revelado do que a gente está vendo para fora. E isso se dá em polos opostos o tempo todo. Às vezes a empresa ela é tóxica pra caramba ali dentro e ela quer passar uma imagem que ela é maravilhosa. Perfeito. E às vezes ela é muito boa aqui dentro, mas não consegue performar. Entende? Então, essa é uma doença corporativa que existe quase que em todos os lugares. E dá para equilibrar os dois, até porque uma empresa, né, ela não é uma ONG, ela não precisa ser só legal e tudo mais, e tudo 10, porque ela precisa de resultados. Perfeito. Porém, ela não pode ser só faca na caveira a todo momento, porque aí a gente começa a ter o turnover, né? Que é o... É a distopia, o que a gente está vendo no mercado. Você tem um turnover gigantesco, você tem, de um lado, as pessoas explorando cada vez, assim, revelando cada vez mais os problemas que o mercado tem gerado. Você tem uma dificuldade de aquisição de talentos e retenção desses talentos. E você tem uma confusão sobre conceitos que são fundamentais dos negócios. Do outro... e aí é uma lógica mais ou menos assim, né? Hoje é mais ou menos assim. Cara, ou a gente vai ter propósito, ou a gente vai ter escala e performance. Eu falo, não, mas por que é uma coisa ou outra? De onde tiraram isso? Né? Eu até semana passada eu publiquei um artigo que dizia o seguinte, a questão a tirania do propósito e a ditadura da performance. Ou é o tirano do propósito, que fala, não, esse cara aí é de esquerda, ele só quer abraçar a árvore, ele só quer falar de propósito e aqui não é uma ONG. E do outro, o cara fala assim, meu cara é maluco, velho. Os caras estão se matando, trabalhando altas horas e não respeita nada, tudo para vender. Falo, não, mas será que só tem esses dois modelos? Será que a gente não consegue ter negócios que conseguem compreender o seu papel e conseguem performar, mas também respeitando alguns princípios, também pensando nas pessoas, se desenvolvendo de certa maneira, buscando um equilíbrio, né? E exercitando essa resiliência o tempo todo e encontrando caminhos? Então, eu acredito, e já vivenciei, e já atuei em lugares que não são perfeitos, mas que conseguem equilibrar esses pontos. E num dado momento em que você começa a perceber que há um exagero de um lado ou do outro, você regula aqui, mas estão atentos nesse processo. Esses negócios, se você parar para observar, são os negócios mais admirados do mundo. São as empresas que a gente paga pau nas redes, que a gente olha, segue, a gente vê até o colaborador lá e que o cara está defendendo, que o cliente tem orgulho de receber. Essas empresas não são as perfeitas, porque isso não existe. São as empresas que têm alma. São as empresas que conseguem unificar esses dois campos. E esse é o campo que eu tenho estudado. E eu não querendo fazer uma mistura, mas estamos falando de empresas têm pessoas e pessoas têm em todo lugar. E eu falo muito de relacionamento. Sim. Né? Você é casado também, né, Diego? Sim, sim. Então nós somos casados, acho que quem é casado ou namora vai entender o que eu estou falando. O nosso relacionamento não é só alegria a todo momento. Claro, claro. Aí eu faço uma pergunta para você. Hoje nós estamos vivendo está muito volátil assim o pensamento das pessoas, ou eu falo que é maturidade, eu vejo que as pessoas estão muito numa instabilidade. Sim. Por que eu falo do relacionamento e eu falo de empresa? Porque dentro do relacionamento eu posso brigar e eu posso fazer as pazes, e dentro da empresa ou é muito ruim ou é muito bom, e não tem, cara, esse meio termo que você está falando. Sim. Como que a gente pode hoje trabalhar e tentar achar esse equilíbrio? Eu digo até para um ambiente tranquilo para os colaboradores, mas ao mesmo tempo eles entenderem que eles precisam sim bater meta. Bom, aí a gente, sem querer querendo, a gente entra no L da alma. Ao meu ver... É que a gente não falou do L. Liderança consciente. Boa. Então, eu entendo que... Veja só, vamos lá. Nós estamos falando de relações. Relação é permeada... Qualquer tipo de relação é permeada por alguns elementos. Por exemplo, vínculo é um, diálogo é outro, respeito é outro. São pilares que nutrem uma relação. Perfeito. Né? Da mesma maneira, eu acredito que isso deve ser considerado numa relação entre um colaborador e um negócio. Né? A grande questão é que a gente vem perdendo a capacidade da escuta.
o que os técnicos chamam de escuta ativa. O que é uma escuta ativa? É quando a gente está conversando aqui e você não está preocupado sobre a sua próxima fala. Então você não está me ouvindo pensando como que você já encaixa a próxima fala para tirar de mim a palavra que você quer. É quando você consegue me observar atentamente para entender o que eu estou querendo dizer. E o que eu estou querendo dizer aqui não é só o que eu estou falando, é como eu estou me portando, Perfeito. os gestos que eu estou fazendo, a expressão que eu estou sentindo. Então, a grande questão é que muitas vezes o que a gente percebe é que, de um lado, o colaborador não está disposto a escutar o que a empresa está pedindo. E aí ele entende que uma meta é uma punição, ele entende que um feedback negativo do líder é uma coisa pessoal, É uma que bronquinha é uma má ali, fé. tipo, Ele- pegou birra comigo, né? Exato. Ele não... E do outro lado, a empresa também está com dificuldade de escutar esse cara que está com uma vida mais complexa ali fora, que tem uma vida ali fora Tem e uma que tem alma. uma alma também carregada ali, que tem seus sonhos e que tem uma questão geracional envolvida, onde a gente tem isso de uma maneira muito complexa. Então, ambos estão com seus ouvidos tapados. Né? E seguindo em frente, E né, seguindo em cara? frente. E com alguns princípios feridos. Por exemplo, há alguns anos atrás, você adentrar numa empresa era um motivo de festa familiar, conseguiu o seu emprego. É verdade. E depois você fazia de tudo para se vincular àquele negócio. Por quê? Porque existia uma pressão social de que o cara bom era o cara que ficava 20, 30 anos né? numa empresa. 30 anos, aham. Hoje, a gente não tem mais esse cenário em larga escala. Cada vez menos as pessoas estão dispostas a ficar muito tempo, né? A gente está menos paciente, a gente entende que eu não preciso me prender a um lugar ou uma relação e elas estão ficando mais líquidas, como o Bauman diz lá. E a gente vem tendo dificuldades de notar dois grandes pontos nesse processo da liderança. O primeiro é a integridade e o segundo é a coerência. Então, integridade é a gente entender que o ser humano é único. Aquela história de que você não traga para cá sua vida pessoal e aqui é sua vida... Esquece. Não, esquece. Eu também concordo, cara. Isso Esquece, aí isso já era. Já Isso era. Já era. A Impossível. pessoa traz para cá o relacionamento problemático, traz para cá a droga que ele usa, a pessoa traz para cá a angústia que ele está vivendo, as dúvidas, ele traz para cá as potências, os sonhos, ele traz de tudo de bom e de ruim. Perfeito, eu concordo. Então, integridade. E do outro lado, o colaborador também entender que aquela empresa, cara, tem os seus pontos de melhoria, tem o seu líder que é melhor ou pior, tem o cara que está aprendendo, tem o chefe que também está angustiado, que também está com medo, que também é um ser humano ali que também tem seus problemas, que também não tem o seu dia bom. A gente está perdendo a capacidade de tolerar isso. Do outro lado, Pedro, a coerência. Então, as pessoas estão mais sensíveis à incoerência. O cara ele já percebe as sutilezas que está por trás da mensagem. É diferente. Então, o cara percebe quando o líder prega uma coisa e faz outra. O líder prega, por exemplo, a economia dos custos do negócio e está andando de primeira classe para a Europa. O cara fala, mas não faz sentido isso. Assim como o líder também percebe que o cara não tá tão doente assim quando ele fala que faltou naquele dia. Porque eu falo, não, ele não estava doente, porque na rede social eu vi que ele não estava. Então, o grau de complexidade aumentou tanto quando a gente diz respeito a pessoas, e eu acho que o que a gente precisa é restabelecer aquilo que é da nossa essência, cara. Que é a capacidade da gente dialogar, da gente entender o outro, da gente se conectar, da gente respeitar. E parece, né, quando você fala de diálogo, parece que as pessoas, Diego, isso no modo geral, tá? Não tô falando só empresa, não. As pessoas, elas estão fugindo de embates. Eu falo embates, às vezes é um embate construtivo mesmo. Sim. As pessoas não querem sentar, olhar no olho e falar, pô, Diego, você me chateou aquele dia, cara. Sim. Por isso. Pô, Diego, você não entregou o seu resultado. Porque por isso, as pessoas estão fugindo, cara, é os famosos feedbacks, né? Mas eu falo assim, de embate mesmo. As pessoas estão fugindo disso.
Sim. Porque estão menos resilientes. Exato. Né? Tudo machuca, tudo foi pro meu mal, tudo foi pra me punir, né? Como você mesmo falou, né? E do outro lado, puxa, esse é um campo muito interessante, cara, porque o que eu vejo é assim, tem lá e tem cá. Né? Tem a questão da falta de resiliência, de uma sensibilidade maior, de uma geração que foi educada assim. E tem também o outro lado, o fato das pessoas se sentirem mais à vontade para manifestar o seu sentimento. Talvez tenha essas duas coisas. Né? Antigamente, às vezes o cara tomava uma paulada, ele se degladiava internamente, ele sentia no fundo da alma dele aquela bronca que ele tomava, aquele tapa na mesa que existia, aquele xingamento que existia, mas ele não saía porque ele estava aprisionado na pressão social. A pergunta que eu faço é, o que é melhor? Qual é o certo e qual é o errado? Entende? Então, o que eu vejo, cara, é que assim, empresas são negócios sociais. São negócios humanos. São esforços né? humanos de desenvolver alguma coisa. E se a gente tem genuinamente um esforço para esse desenvolvimento, entendendo esse jogo como um jogo infinito, aí a gente tem uma jornada. E a gente vai entender que não é... montando o grito de guerra no final do mês, que você mantém o seu time. Sabe, é mais ou menos assim, eu converso muito com gente que produz conteúdo na rede. E aí eu sempre pergunto assim, cara, mas você já ensinou sobre isso pro seu cliente? O cara fala, não, eu já fiz um post lá sobre isso. Eu falo, não, peraí. Você acha que o seu post, um único post, ensinou toda a sua metodologia e todo mundo que te segue viu e aprendeu e assimilou? Então, o que eu estou falando de ensinar sobre a sua mensagem é você fazer constantemente e consistentemente esta mensagem ao longo de muito tempo. Aí você pode falar, não, eu já ensinei. Agora, fazer um post, um feedback, uma festa no final do ano, um negócio, um treinamento, uma palestra, não transforma ninguém. E você acredita, até aproveitando isso que você está falando, de manter ali, eu acredito que o óbvio precisa ser dito, mas ele precisa ser dito diversas vezes e não uma só. Quando você vai precisar levar um aviso para a empresa, digamos assim, você precisa falar aquilo por mais vezes até que aquilo se transforme, faça parte do nosso dia a dia. Sim. O que eu quero perguntar para você? Existe uma maneira, dentro da metodologia Alma, ou existe uma maneira, se você já estudou a respeito disso, por exemplo, empresas passam por problemas todos os dias, isso é muito comum. Mas como que a gente faz para ganhar ali como que eu posso dizer? Ganhar a confiança do time e mostrar para eles, o momento agora está passando por esse problema, mas assim, estamos juntos. Isso é falado por diversas vezes, até porque, cara, eu falo isso, eu vejo assim que é muito comum hoje, você falou que as pessoas elas não ficam mais 30, 20 e 50 anos na mesma empresa, e tá tudo bem. Só que eu acho assim que hoje as pessoas elas não estão mais tolerantes a aguentar, por exemplo, um tornado ali dentro da empresa, digamos assim. Elas são, vou procurar outra coisa. Elas não abraçam mais a causa ali. Falam assim, poxa, eu vou segurar ali no meu líder, vou falar, tô junto com você. Vamos para cima. Não, ele já começa a ver no LinkedIn já uma outra vaga e quer cair fora. Então como que a gente faz isso? Mantém esse aviso, essa conversa. Mas tem também as pessoas que ficam. Tem as pessoas que ficam. Né? Nem sempre será 100%. Eu acho que assim, vamos lá. Mas pelo menos os 20% tem que ter, não, né, cara? Tem. Eu acredito sim que tenha. Eu também acho. Mas eu acredito também que uma parcela das pessoas que saem pelo erro do negócio e não por problemas delas. Então assim, vamos lá. Por que eu volto a defender o alinhamento de cabo a rabo entre o que a gente define lá no board da empresa, o dono, os chefes, os líderes, os fundadores ou o C-level, o que quer que seja, os gerentes, e como isso chega até no cliente final, até nos meus parceiros de negócio, né? Então veja só, existe uma coisa silenciosa que percorre, ela é sutil e silenciosa que percorre essas relações. Vamos lá. Primeiro ponto. Eu falo aqui que o meu negócio valoriza demais o respeito. Vamos colocar dessa maneira. Certo? Então, lá na convenção de colaboradores, lá no quadro atrás da parede, lá na tela do computador, lá no guia de onboarding do colaborador, tá lá, valor, respeito.
Cada vez mais as pessoas estão atentas a esses fatores. Antigamente ninguém sabia e queria saber o que era valor de empresa, nem o próprio valor. As pessoas estavam lá porque precisavam trabalhar e era isso e ponto. Hoje as pessoas se preocupam em procurar uma empresa que tenha os valores relacionados aos valores dela, ponto. E as empresas procuram pessoas que tenham valores que se encaixam às empresas. Maravilha, eu acho que isso é um avanço. A grande questão é que quando ela tem a primeira oportunidade, ela percebe a primeira oportunidade de falta de respeito numa conduta, acabou, meu amigo. Porque ela fala, pô, a incoerência eu não tolero mais. Por isso que você comenta que isso é silencioso. É silencioso, porque a hora que você viu, você já perdeu. É uma sutileza. Aí a hora que vem a crise, o cara fala, meu, eu já tô ali machucado, eu vou procurar outro lugar, porque, cara, o meu líder não consegue e tal. Ótimo. Vamos sair da relação colaborador-empresa? Vamos para parceiros. Aí você tem lá com respeito no seu site. O vendedor da empresa que quer vender o produto para você já viu e falou, pô, legal, esses caras e tal. Aí ele vai para uma negociação. Na negociação, você sangra ele até o último talo, tira a margem dele até onde não pode. Você faz esse cara quase quebrar para vender para você. O que esse cara vai fazer? Meu, não quero, não quero, tá? Não vou fazer. Aí ele vai pensar, bem que você fala mesmo, é silencioso. É silencioso. Eu tô dizendo uma coisa. Então, eu acho que é o seguinte, né? Quando a gente olha como fazer isso, a primeira questão, a primeira pergunta é: a gente precisa cuidar da coerência. A gente precisa cuidar da verdade. A gente precisa se preocupar menos com o reconhecimento que eu vou ter sobre aquilo que eu falo e mais sobre a relevância que eu vou ter sobre aquilo que eu faço. Então eu digo assim, poxa, o que tem de empresa GPTW, ou melhores empresas para trabalhar, que todo mundo sabe que dentro é um antro de maldade, de conduta tóxica, de liderança ruim, não porque o problema está no GPTW, não, que eu admiro pra caramba o trabalho que eles fazem. A grande questão não é essa. A grande questão é que às vezes há um movimento só para parecer bonito no prêmio. Então, o ponto é, a gente precisa atacar de fato essa falta de coerência entre o que eu defendo, o que eu quero e aquilo que eu faço. Quando a geração mais recente, mais nova, percebe essa distância, você perdeu o cara. Isso é fato. Entende? Então, eu acho que quando a gente fala dessa relação, o ponto da coerência é um ponto fundamental. Agora, ela parte de uma consciência sobre o que você quer. Por isso que a liderança consciente é uma premissa fundamental. Não é a liderança sob o ponto de vista da chefia, do eu mando e você obedece, ou eu consigo resultado. Para mim, não interessa um time que venda todos doentes. Entende? Eu acho que não é para isso que o negócio exige. Não, eu tô matando os caras, mas tô batendo a meta. Não, peraí, tem alguma coisa até errada aí. Não porque não é importante bater a meta, mas também porque não é importante. Não é guerra também, né, Diego? Pô, né? Não é guerra também, né? Isso, então sangrar o cara para poder ter o benefício então, somente da empresa. Então como é que eu consigo encontrar esse caminho de manter o meu negócio em pé, mantendo as pessoas em desenvolvimento? As pessoas felizes, em desenvolvimento, enxergando um propósito, um futuro dentro da empresa, ou consideradas, um futuro da carreira. Porque assim, é um ponto que você falou que eu acho muito importante. Eu acho que empresa nenhuma tem a obrigação de tornar seus colaboradores felizes. Por quê? Porque felicidade, cara, primeiro, ela é muito pessoal, muito subjetiva e ela não depende só do trabalho. Eu posso fazer o que for. A gente já viu empresa com tobogã, a gente já viu com empresa com coisinha de sorvete fria ali. E nem por isso a gente resolveu o problema da infelicidade no trabalho. É verdade. Então, eu acho que assim, a empresa não tem que fazer o colaborador feliz. Eu acho que a empresa tem que fazer o colaborador respeitado. É sobre respeito e não felicidade. Verdade, ele entende Diego. assim, cara, não, a empresa se esforça para que eu esteja melhor aqui. Eu reconheço na empresa, por meio dos meus líderes, por meio das pessoas, que elas estão se esforçando. Se há dedicação da empresa clara, declarada, genuína, que o cara olha e fala assim, pô, não é perfeito, mas eu tô aqui, ele se engaja, cara. Ele se engaja na causa. Agora, quando ele percebe que
cara, tem boi na linha ali. Fala, meu, não é, isso aqui não é verdadeiro. Eu tô sendo explorado nessa relação, você perdeu. É verdade, Diego. Cara, você falou um ponto, eu quero até voltar daqui a pouco, mas, cara, é que o papo vai ficando tão bom, né, cara? Eu fiz várias anotações aqui, já tô explodindo a minha cabeça. Mas calma aí, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Você falou sobre geração, eu fiquei com isso na cabeça. Essa questão de olhar mais para o propósito, olhar mais para a cultura, é uma questão de geração, cara? Porque, assim, antigamente, lá, meus pais, os seus pais, né, as pessoas mais, a geração... não sei se eu quero falar de geração agora, porque vai começar a entrar em conflito aqui, mas, enfim, a geração lá dos meus pais, os seus pais, elas ficavam na empresa 30, 40 anos, hoje não vê mais. É um problema de geração hoje, ou é uma informação que é muito mais fácil por conta de internet e tudo mais, que as pessoas estão se atentando mais a respeito disso? Por exemplo, de olhar mais para o que está escrito na parede da empresa lá, sabe? Eu acho que o que aconteceu foi a mudança do papel das empresas no mundo. Uhum. Veja só, acompanha comigo esse raciocínio. Até 30 anos atrás, as empresas ocupavam um papel. Uhum. Qual que era o papel? Desenvolvimento econômico, geração de emprego e tributos. A escola ocupava o papel do ensino. O Estado ocupava o papel do controle, da regulamentação. A polícia ocupava o papel da segurança, da ordem. O hospital ocupava o papel da saúde, do resgate da saúde. Tarará. O que aconteceu ao longo desse tempo? As instituições foram se reestruturando. Elas foram se tomando novos significados. E a empresa passa a assumir um papel adicional à produção. Então hoje eu digo que toda empresa é um pouquinho de escola e um pouquinho de hospital. Caiu para o colo da empresa um papel que vai além. Hoje a empresa ela precisa desenvolver pessoas, ela precisa criar jornadas de educação, ela precisa criar sua universidade corporativa, ela precisa formar jovens que vêm como jovens aprendizes, ela precisa acolher estagiários, ela precisa acolher deficientes, PCD e tal, porque a legislação foi trazendo para a empresa um papel que antigamente não existia. E do outro lado, a gente tem NR1. As empresas passaram a ser os lugares em que o cara vai ter também atendimento psicológico, ele vai ter um acolhimento mais humanizado do líder, ele vai ser um lugar em que ele vai sonhar com o futuro dele, que vai ter uma previdência privada para ele ter uma aposentadoria. Foi dada à empresa um outro tipo de papel. Uhum. Quando esse papel acontece, a gente precisa entender que as empresas passam a ter um outro papel social. Não é mais só gerar emprego, tributos e renda. Ela precisa gerar desenvolvimento. E se ela precisa gerar desenvolvimento, eu preciso entender mais a fundo que o papel de uma metalúrgica vai além de produzir ferro e aço e componentes derivados disso. Que vai realmente muito mais além, né? Não é? O buraco é muito mais embaixo. Aí que surge o conceito de propósito, o conceito de sustentabilidade, porque aí ela precisa entender que ela é parte de uma cadeia, de um sistema mais complexo, que é o mundo, e que ela tem parte nesse sentido. Aí a gente tem uma pressão global sobre as coisas que passam pelas empresas. Então, eu vejo que não necessariamente é uma pressão geracional. Eu acho que a mudança do papel da empresa gerou um outro tipo de consciência nas gerações mais jovens. Perfeito. Isso passou a ser ensinado nas escolas, isso passou a ser ensinado nas redes sociais. O campo, houve um alargamento da consciência, né? Então, eu vejo que esse buraco é muito embaixo. Né? Eu não estou dizendo que eu concordo com A ou com B, não é sim, isso. Mas eu estou fazendo aqui uma leitura histórica, né? No sentido de entender que, assim, bom, se é isso que está posto, a gente precisa entender o seguinte. Hoje mesmo, pela manhã, eu estava conversando com pintores que pintaram o meu condomínio. Uhum. E aí eu perguntei para eles, cara, o que vocês acham que vocês fazem? Era um papo muito legal, assim. Ele falou assim, cara, a gente é pintor há 25 anos. Eu falei, vocês sabiam que tá todo mundo aqui do condomínio muito mais feliz depois que vocês pintaram o condomínio? A gente chega no condomínio, tá tudo novinho, tudo bonitinho, tudo pintado, e a gente ficou 5 anos fazendo uma chamada de capital para pagar esse serviço
O cara falou, cara, a gente não tinha pensado nisso. Eu falei, você pode, eu vou te falar uma coisa, você tenha certeza que eu chego aqui e tenho uma sensação melhor todos os dias porque vocês pintaram o condomínio. Nossa. Aí o cara falou, cara, o cara nem dormiu de noite, né? Eu nunca tinha pensado nem nisso. vai dormir de noite. Eu falei, então passe a pensar nisso o tempo todo, cara. Você não é só um pintor. Quando você chega aqui e você traz essa solução, você melhorou um pouquinho a minha vida. E se você melhorou um pouquinho a minha vida, você cumpriu o seu propósito. Eu falei, cara, mas eu não tinha clareza sobre esse propósito. Então, agora você tem. Nossa, o seu papel muito no bom, mundo cara. é maior do que pintar a parede. Muito bom. E estou falando de um pintor, cara. Agora, você leva isso para um marceneiro, um cara que constrói imóveis. Você imagina o que significa eu comprar um imóvel e eu ter um móvel novo, ou eu ter um guarda-roupa novo. E que esse guarda-roupa vai ficar por 30 anos dentro de um apartamento, ou cara, 20, 10, sei lá. A função loucura, social cara. daquele trabalho é muito maior. Eu acho que é desse sentido que a gente precisa, porque é isso que nutre todo o resto. Boa. Nossa. Cara, é assim, por mais que a gente tá numa conversa aqui de um podcast, eu mais aprendo aqui do que... Não, é uma troca, muito cara, bom, cara. Sensacional. E a gente tá falando do acrônimo ALMA, que eu não posso deixar de esquecer. Falamos do A, que é a autenticidade, do L, que é a liderança consciente, e o M. O M, aí a gente começa a olhar para fora. A partir do momento que eu tenho cultura forte, sólida, clara, e eu tenho maneira de liderar consciente com esses valores, eu começo então a ter um elemento que eu me permito a ser coerente naquilo que eu manifesto da porta para fora. O M vem de marcas em movimento. Boa. Ou seja, a publicidade vive uma transformação. A publicidade, até então, ela era um artifício narrativo para fazer com que o meu produto, que tinha um valor X, passasse a ter um valor Y. Né? Então, é o que o Walter Longo diz de luz oblíqua. Eu tenho um produto, eu ilumino esse produto e a sombra gerada por ele, eu controlo se ela é maior, menor, se ela é lateral, se ela é central e tal. Eu controlo a sombra que eu quero gerar a partir da luz que eu transmito para o mercado. Que é o rastro que aquilo o rastro deixa. que ele deixa. A grande questão é que isso somente deixou de ser suficiente. Por quê? Porque a gente passa a ter novos canais de comunicação. Então, antes eu controlava o canal. Então, quem era a marca que mais aparecia? Aquela que tinha mais verba e passava no Faustão. Até porque os canais Nacional. de aquisição de anos atrás eram muito menores do que o de agora, né? E hoje? Nossa, né? Esses dias eu até fiz uma conta que tem mais de 25 canais de aquisição fácil. Então, eu ser só o maior anunciante não é uma garantia. Exato. E tem mais, eu talvez não preciso nem mais anunciar para conversar com o meu público. Isso mudou a maneira da gente entender como que uma marca se comporta. Lembrando que do outro lado eu tenho também uma camada de consumidores mais críticos, com uma régua muito mais alta. Então, as marcas que ficam estáticas, presas somente à sua narrativa, vão morrer. As marcas que conseguem conversar com o público, fazendo a leitura correta sobre como o mundo está se comportando e entrando nessa trend, digamos assim, entendendo assim, ó, eu tenho uma causa clara, eu tenho uma mensagem que eu sei que eu quero passar. Eu sei porque eu já entendi aqui na minha origem. Se eu consigo nutrir os meus canais de comunicação, minha forma de se relacionar, como eu crio ecossistema, como eu formo comunidade, como eu estruturo o meu posicionamento, como eu faço publicidade, em tese, eu sou uma marca que estou me movimentando nesse processo. E isso que você está falando, Diego, se conecta tanto a um estudo que eu tenho feito todas as sextas-feiras, né? Acho que está certo, as sextas-feiras. Sextas-feiras. Eu tenho feito uma curadoria de marcas que estão trabalhando quais são os impactos que as marcas estão deixando. Por exemplo, eu estou fazendo esse estudo, né, em que eu falo que quais foram as principais jogadas de marketing da semana. E o que eu venho percebendo, cara, é que as marcas, as grandes, né, marcas que estão gerando esse impacto e que estão de fato em movimento, são as marcas que estão conseguindo trabalhar muito elas estão mexendo muito com esse apego nostálgico. Exato. Pode perceber isso, que está acontecendo um movimento muito grandioso para esse lado, e elas estão fazendo muito as famosas collabs, né? Exato. Elas estão entrando dentro de outros nichos que elas não entravam. A gente nunca viu, por exemplo, um filme
como está sendo feito hoje, que nem o comercial da Wandinha lá do Netflix, ela tá fazendo collabs com várias marcas. Sim. Sabe? Com o Guaraná Antártica, por exemplo. Cara, isso a gente tá vendo crescendo cada vez mais. Exato. Então ela tá em movimento. Ela tá em movimento. Porque ela viu, que foi o que você comentou agora, Diego, que ela viu que só ficar no discurso dela não adianta mais. Não. Exato. Né? E aí, o que acontece? A disputa hoje é pela atenção, não é? Então, a gente está... Os algoritmos... Atenção. A gente compra, não é mais tempo, exato, é atenção. Total. Então, é muito melhor... Quando eu falo de collab, por exemplo, que a gente está falando aqui dentro de uma camada de ecossistema, né, de parceiros e tal... Quando eu falo de collab, eu estou disputando a atenção da outra audiência. De um novo grupo, que eu não acessava. Né? Então, estrategicamente, eu consigo me conectar dessa maneira. E aí, tem um conceito que eu adoro, cara. Eu acho muito legal, que fica muito nítido o que você trouxe aqui, que é o Zeitgeist. Né? O Zeitgeist é uma palavra em alemão. E o Zeitgeist significa... o espírito do tempo. Caramba! Então, olha que interessante. Quando você fala de movimento nostálgico, lá atrás, quem ditava esses movimentos era a moda. A moda falava, a moda vai ser tal. Agora e aí, vocês vão usar azul, tudo por vinha exemplo. ali. Hoje já não é mais a moda. A moda lê as tendências globais. Então, assim, o que a gente está percebendo? Que diante de tanta tecnologia, tanta coisa, tanta novidade e tal, a gente está voltando a querer escutar vinil, a gente está querendo ir para destinos rurais, a gente está querendo voltar à questão estética, alguns padrões. Até o estilo visual, né? O bigodão voltou, as corte de cabelo, alto voltar, corte de cabelo, barba. Então, é um movimento. Quando as marcas leem, olha o que eu tô falando, é uma leitura da tendência, cara, que é um contrassenso, né? Porque a gente está falando de a gente se relacionar com robô. E ao mesmo tempo a gente tá falando de voltar a ter bigode. Loucura, cara. É uma coisa assim, cara, que é a leitura do espírito do tempo. Então, a gente acha que nós estamos, assim, muito evoluídos, mas eu defendo a ideia de que nesse pêndulo a gente vai começar a voltar para algumas coisas que são raízes, sabe? Eu concordo. Então, eu tenho feito muito essa... Cara, você tirou aqui... Eu tenho feito muito esse ponderamento, cara. Sim. Que nós vamos evoluir a ponto de ter uma inteligência artificial que faz tudo por mim, mas a minha vida eu quero que ela seja conectada ao que faz sentido, ao que é vivido. O que é sentido. Que é a minha nostalgia, é o que me... Né? É isso, o sentimento do negócio, né, cara? Esse é o ponto. Tanto é que as músicas que eu escuto, Diego, eu comecei a perceber... Olha que loucura, cara, que eu tô falando aqui agora. Hoje de manhã eu coloquei uma playlist no Spotify que eu estava ouvindo músicas dos anos 90, cara. É isso aí. Eu não sei o porquê eu fiz isso. É isso aí. Só apareceu pra mim lá e eu apertei o botão e foi. Porque aquilo me conecta ao Pedro do passado, que eu não sei se traz uma lembrança forte. Eu não sei, cara, mas eu tenho percebido esses movimentos das marcas, que elas estão vindo muito com essa questão de nostalgia, que é o que você falou tudo agora também. Cara, isso é muito louco. Mas veja só, Pedro. Cara, se você pegar, por exemplo, no campo da arte, o grande esforço da arte sempre foi o sentir. Eu faço a música para as pessoas sentirem a música. Eu pinto aquele quadro. Até porque ela causa um sentimento em mim quando eu escuto, quando eu vejo a obra, né? Sim, causa uma memória, ela causa, né? Quando eu vejo um espetáculo de dança, eu choro. Quando eu vejo um filme, eu choro, eu rio. Sempre foi na busca do sentimento. Perfeito. Agora, a grande questão é o seguinte. Tudo isso, até hoje, até então, e inclusive no mercado criativo, do design, da publicidade e tal, sempre teve como perspectiva a capacidade única criativa de alguém que criava. Então, a música do Beatles, o Van Gogh é o Van Gogh, né? E tal. Com a IA, a gente começa a ter bandas que eu começo a escutar, eles batem em trend topics e não tem nenhum ser humano tocando. Eu tenho um quadro que eu posso pintar e pode ser o robô que pinta lá e tal. A grande questão é que
tudo isso que era feito um esforço absurdo humano para gerar emoção virou uma commodity capaz do robô reproduzir. Mas aquilo que foi criado pelo ser humano, ela se torna exclusivo. O que fica? O sentimento. Então, a grande questão é que a capacidade de sentir é a única coisa que nos difere de todo e qualquer outro ser vivo do que existe. Não é? Total. Então, isso vai ficar cada vez mais valioso. Isso vai ficar cada vez mais valioso. As experiências que a gente possa sentir, né? Por isso que eu volto para o outro ponto da relação das empresas. Cara, existe um sentimento nessa relação. Quando a gente coloca só a frieza no jogo, de um lado e de outro, tanto da empresa quanto do colaborador, não tem afeto. Se não tem afeto, não tem vínculo. E se não tem vínculo, eu saio a qualquer momento. É verdade. E olha que engraçado, né, cara? Como a gente foi e voltou, né? Porque a gente falou do fenômeno, né, cara? Que é a estratégia e a performance que estão unidas, né? Estratégia e performance, mas que elas precisam de pessoas, e pessoas, querendo ou não, são almas. Eu tô até recapitulando aqui para quem chegou agora também aí no áudio ou avançou o áudio aí para você não se perder. Estamos falando da metodologia do Diego Menão, que se chama alma, e nós vamos chegar já no A daqui a pouco, mas a alma é o A de... Autenticidade, perdão, que a minha letra aqui tá bem feia, né? Autenticidade, se alguém ver minha letra aqui depois, Deus me livre. O L de liderança consciente, né? Que mantém a escutativa e tudo mais. E o M de marcas e movimento, que é o que a gente tá falando, que é um espaço que eu gosto muito de falar, por isso que a gente acabou até entrando em outro aí. E, cara, o outro A. O A final são ações com significado. Boa. Porque aí existe um campo simbólico de tudo que é feito. Né? Então, veja, os negócios, eles têm, vamos imaginar aqui, o esforço da cultura, da criação de um jeitão de existir, né? Tem a questão de como eu propago isso para os meus envolvidos, a liderança, tem como eu revelo isso para fora, né? E tem o que eu entrego na parte final. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar muito claro, um exemplo que eu recentemente usei numa palestra. Boa. Né? Eu estava palestrando para nutricionistas, 600 nutricionistas. Caramba! E aí eu perguntei assim, chamei escolhi lá uma pessoa e falei, cara, qual que é o seu propósito? O que ele me respondeu? Cara, eu quero transformar vidas. A partir da nutrição saudável, babá. Falei, cara, maravilhoso, achei lindo o seu propósito. Então vamos lá. Quantas vidas você transformou no ano passado? Ele falou, eu atendi, era 180 pessoas, eu não lembro o número. Eu falei, não, peraí. Não foi essa pergunta que eu te fiz. Não perguntei quantos clientes, pacientes você teve. Eu te perguntei, quantas vidas você transformou? Ele falou, cara, isso ao vivo assim. Ele falou, ficou mais difícil a pergunta agora. O que você quer dizer com isso? Eu falei, não, o que é transformar vidas para você, então? Ele falou, para mim, transformar vidas é se o cara diminui o peso, se ele atinge os objetivos dele, se ele melhora a glicemia. Como nutricionista, eu tô olhando para esses indicadores. Eu falei, pois bem, quantos dos 180? Ele falou, cara, eu não tenho esse número. Olha só, cara. Eu falei, então nós temos uma distância, entende? Se você tem um propósito de transformar vidas aqui, quero mudar vidas, beleza, e você não mede quantas vezes você mudou, você só está medindo esforço. Você está medindo os seus KPIs de esforço. Meu faturamento, o número de clientes, churn, sei lá o quê. LTV. Que isso não significa que ele atingiu o objetivo dele, que era transformar vidas. Isso. Aí eu falei assim, cara, imagina agora, senhor nutricionista, se você começasse a medir o seguinte, dos meus clientes, quantos diminuíram o índice de glicêmico, em quantos % em média? Quais perderam peso? Quais que conseguiram, por exemplo, que são solteiros e conseguiram um novo relacionamento? Quantos, N fatores ali, indicadores de impacto do trabalho dele. Aí ele falou, cara, seria sensacional. Eu falei, o que você faria com isso? Ele falou, eu comunicaria. Boa. Eu falei, então... Você deu uma consultoria para ele ao vivo, de graça. Não tem nada melhor para você comunicar
do que o efeito do que você faz. Então, assim, ó, se o seu negócio... Aí que fecha a conta. Se o seu negócio é gerar transformação, se você lidera o seu negócio com clareza sobre isso, se você cria aqui toda uma estratégia para que você possa entregar valor nesse sentido, as pessoas te compram e você mede essa entrega no final, isso tudo volta para cá. Porque aí você fala assim, ó, nós existimos para isso, então, colaboradores, esse é o efeito do nosso trabalho. Olha a vida de quantas pessoas a gente mudou. E aí, mercado, deixa eu contar para você. Mercado, eu sou um cara que mudei, que diminuí 390 quilos ao todo dos meus clientes. E aí, aquele colaborador que trabalha na empresa do nutricionista, ele tá lá, sei lá, jogando bola com os amigos. Onde você trabalha? Mas o que você faz? A gente transforma vidas. Mas como assim? A gente transformou... Cara, ano passado eu diminuí a pressão de não sei quantas pessoas. Não sei o que. O cara fala, pô, meu, sério? Né? Então você imagina isso elevado à potência de um hospital, de uma indústria, de uma empresa de serviços, de um médico, de um... Imagina? Sim. O cara fala assim, eu sou um hospital, eu sirvo para quê? Eu para salvar vidas. Quantas vidas você salvou? O cara fala, não, eu consigo contar quantos pacientes eu tive e quantos morreram. E quantos nasceram. Mas quanto eu salvei, eu não... Então, quanto você salvou? Quantos que era o cara que estava lá para morrer e você salvou? Então, eu acho que assim, existe um ponto aí, né? Eu, por exemplo, trabalhei em instituição financeira, né? E eu exercitei muito esse ponto lá. Qual que era o nosso propósito? Mudar a vida das pessoas a partir de soluções financeiras confiáveis, não sei o que lá. Tá, o que é mudar a vida de uma pessoa a partir de solução financeira? Não é fazer um empréstimo para ela. Não é quantos consórcios eu vendi. É quantos imóveis foram comprados com o consórcio que eu vendi. Perfeito. Não é sobre quantos seguros eu vendi. É quantas pessoas obtiveram benefício do seguro que a gente vendeu. Quantas pessoas que quitaram suas dívidas a partir de um empréstimo consciente, Isso. Minha métrica tem que ser a redução da inadimplência do meu cliente. Perfeito. Tem que ser a diminuição... Não quantas aberturas de conta, por exemplo, né, Diego? Entende? Todo o resto é esforço. Quanto eu faturei, quantos seguros eu vendi. É o esforço que eu fiz para gerar um resultado. Qual é o resultado? Ninguém mede. Então, nessa perspectiva, se a gente consegue entender que os negócios são um fio que vai muito além dos departamentos, a gente começa a integrar esses pontos. É um fio que se conecta um ao outro, né? Lógico. É um fio condutor. Lembra? Né? Pulmão, com coração, com pâncreas, até o apêndice, que a gente não sabe direito para que serve, pode me matar se eu fizer a cirurgia errada e não fizer a inflamação na hora certa. Então, eu acho que tem um campo aí, cara, de ressignificação dos negócios, da maneira de liderar. É lógico que isso implica numa reflexão mais profunda do porquê que a gente existe. Mas eu acredito, essa é a minha missão, é ajudar os negócios a crescerem sim, mas crescerem de maneira alinhada entre a estratégia e a performance, né? Eu acredito nisso. A gente vê que as empresas que entendem esse jogo ganham o jogo. Por quê? Porque vender faz o negócio ficar em pé. Total, mas manter... Todo o resto faz ele permanecer em pé, né? Então, a grande questão é essa. Assim, ó, eu ergo uma torre, mas se eu não tiver todos os outros pontos ali bem sólidos, na primeira ventania ela tomba. Né? Eu acho que é mais ou menos essa a perspectiva. Né? E eu acho que a gente tem uma maneira de enxergar o negócio a partir disso. Eu fico olhando o relógio aqui porque a gente já tá chegando no final. Cara, passa muito rápido as nossas conversas aqui, né, Diego? É verdade, cara. E, cara, é muito gostoso porque, assim, pra mim, cara, eu sento nessa cadeira aqui e saio já com várias anotações para colocar em prática. Exato. E, assim, eu só não poderia deixar de mencionar um grande parceiro nosso que tá com a gente nesse podcast e por ele também que isso está acontecendo, nosso grande parceiro Blindex, que está patrocinando esse podcast. É o nosso parceiro Blindex que está patrocinando esse podcast, então assim, eu não poderia deixar de mencionar ele antes para a gente chegar no finalzinho aí e agradecer muito a vocês, Blindex, pela parceria. Então, se você aí da sua casa está precisando de vidros com qualidade para colocar dentro do seu banheiro, aquele vidro que não vai espatifar no seu filho pequeno, contem com a Blindex, pessoal, a melhor marca de vidros, acho que é a primeira que a gente lembra quando a gente fala de marcas. Sem dúvida. E aí ela um abraço para vocês, pessoal. Serve como exemplo, né? Porque a Blindex ela tem questão da assim, se a gente conseguir liderar com a transparência da Blindex e a resistência da Blindex, a resiliência da Blindex, a gente tem negócios prósperos. Perfeito.
E chegando no final, como eu disse, Diego, eu tenho assim, às vezes eu fico até um pouco triste de ter que cortar a conversa, porque eu falo, cara, eu tenho o meu propósito aqui no podcast, Sim. que as conversas elas não podem se estender mais do que os 55 minutos, 1 hora ali, porque eu sei que as pessoas que assistem têm muitas coisas a fazerem. E você que está ouvindo aí no YouTube, no Spotify, dentro do carro, tomando banho, fazendo sei lá o quê, mas ouvindo esse podcast, eu tenho certeza que um insight, pelo menos, você tirou para aplicar ainda hoje aí na sua empresa ou na sua casa. Eu sei que a gente falou sobre muitas coisas aqui que precisam de uma reflexão para poder entender e compreender tudo isso, mas eu tenho uma pergunta especial que eu deixo sempre para o final aqui para o Diego. E eu quero que você responda do fundo do seu coração, Diegão. Qual foi o momento do seu passado que fez a diferença para quem você é hoje? Olha, sem dúvida alguma, foi ter me tornado pai. Olha só. Né? Eu acho que neste momento da paternidade eu renasci, né? Porque a paternidade, ela, até aproveitando que a gente está em tempos de Dia dos Pais, né? Mas eu acho que a paternidade, ela faz a gente ressignificar muita coisa. E mais do que isso, ela faz a gente, pelo menos isso aconteceu comigo, ela me fez me encorajar para ser mais contundente nas coisas que eu acredito. Olha só. Menos tolerante com as coisas que eu me enganava, sabe? Uhum. Então, a paternidade me fez, cara, fazer movimentos que nem sempre foram movimentos que eu tava cheio de segurança. Uhum. Sabe? Que eu tava assim, certo de que aquilo era o correto. Assim, que era seguro, melhor. Mas eu tava certo que aquilo era o correto. Por mais que fosse desafiador. Né? Então, me fez me reinventar minhas crenças, os pontos que eu enxergo como inegociáveis na vida, me fez ter mais urgência pelo viver. Né? Então, os meus filhos, eu tenho 2, o Gael e a Nina, eles me permitem todo dia ser alguém melhor, né? Buscando ser melhor, buscando trazer o meu máximo, não reclamar, sabe? Porque, no final das contas, eu sempre parto da perspectiva de o que eu vou responder a eles se eles perguntarem para mim o que significa, por exemplo, o trabalho. Né? Eu vou responder ao meu filho, o trabalho é um negócio que a gente faz pra gente ganhar dinheiro. Eu falo, papai, mas então por que você às vezes fala, por exemplo, que você não tem dinheiro para tal coisa e você trabalha tanto? Uhum. Será que é para isso mesmo? Uhum. Né? Ou será por que então a gente não tá rico se você trabalha tanto? Uhum. Então eu acho que eles nos fazem perguntas, cara, que nos fazem ressignificar a vida. Sabe? Isso aconteceu comigo, eu mudei minha conexão com o tempo, eu mudei minha conexão com Deus, eu mudei minha conexão comigo mesmo, sabe? Eu me senti obrigado a desenrolar algumas nuances, algumas coisas minhas, assim, que eu tinha medo, que eu tinha receio, mas que na perspectiva de ser um exemplo para eles, eu fui. Que legal, Diego. E, inclusive, um detalhe importante. Eu, como um bom palmeirense roxo... Opa, coisa boa! Inclusive, comecei a torcer um pouco pro Corinthians. Porque o meu filho é corintiano, você tá roxo. Brincando. E aí eu falei, cara, vou ter que começar a torcer um pouco pro Corinthians, mesmo sendo palmeirense. Que o amor de pai não faz, hein, cara? É isso, cara. Eu acho que a gente se despe de algumas crenças e se reinventa. Que legal, cara. Então, pra mim, foi um marco muito potente. Assim, que muito mensagem potente. Forte. A família sempre é o nosso alicerce, né, cara? Com certeza. Eu acho que é o nosso porquê mais forte que faz a gente acordar e fazer o que a gente precisa fazer, né? Ah, sem dúvida. Né? Sem legal. dúvida. Eu acho que é o que nos confere sentido, que né? Legal. Nos dá potência, nos
eu acho que é o que nos faz... É o nosso caminho né? É o nosso pódio, né, cara? É onde a gente quer chegar, né, cara? Sem dúvida. Sensacional. E, Diego, eu só tenho que te agradecer, cara. A gente falou sobre muita coisa aqui. Eu tive uma aula particular aqui. Eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo também. E, cara, a gente falou de tanta coisa legal, só que você é um cara que eu admiro. Eu só te conhecia pelas redes sociais. É engraçado que eu e o Diego, a gente tá na mesma cidade, tá, pessoal? Mas eu conhecia ele só pelas redes sociais, ouvi falar o seu nome nas mesas. Eu acho que o maior benefício que a gente tem como ser humano, eu acho que o maior KPI, vamos falar assim, do ser humano, é quando você está sentado numa mesa e as pessoas falam bem sobre você. E eu escutei falar muito bem nas mesas que eu sentei e ouvi o seu nome. Inclusive, semana passada. Isso, para mim, é algo que eu acho fantástico. Bom, eu gostaria mesmo também que o meu nome fosse sempre dito de maneira positiva. E isso é muito legal, Diego. Então, dá para ver, quando você fala do método Alma, o seu olho brilha, cara. Sim. Então, que você continue aí, cara, levando esse método Alma para as empresas. Eu mesmo quero conversar com você depois. Continue com esse propósito firme, continue com a sua família linda, maravilhosa que você tem, e eu só tenho que te agradecer mesmo, cara. Obrigado pelo movimento que você está fazendo aí para as empresas de Londrina, região e de todo o Brasil. E, cara, deixa um recado aí para quem quer conhecer você, o arroba do seu Instagram, o seu LinkedIn, faz o seu merchan aí, cara. Cara, eu agradeço muito mesmo, eu fico muito feliz com isso. Eu acho que todo ser humano gosta do reconhecimento, né? Busca isso, mas eu acho que o que você falou é um ponto muito importante, assim. Mais do que ser reconhecido, eu acho que é a gente ser respeitado, né? E a gente ser respeitado por aquilo que a gente é e não por aquilo que a gente tem, né? Então eu fico muito feliz com isso, já agradeço o convite, me senti honrado aqui. Eu tenho... Engraçado isso, né? Eu tenho vivido um movimento de encorajamento, assim, porque eu sempre estive dentro de empresas, né? E mais recentemente eu, cara, me lancei para o mundo, assim. Eu falei, cara, quer saber? Eu acredito nessa mensagem, eu acredito nisso que eu estou construindo. Então eu tenho explorado mais a minha vontade, minha capacidade de comunicação. Então eu tenho palestrado em eventos, em empresas, eu tenho também mentorado líderes, né, alguns projetos e alguns líderes que compreendem esse e que estão abertos a essa ressignificação do negócio, né? Tenho feito workshops também dentro de empresas e acompanhado mais de perto, né, empresas que eu entendo que tenham capacidade de gerar tração de transformação, né, como um assessor estratégico e tal. Também participo de conselho de algumas empresas. Tenho procurado dedicar o meu tempo também para algumas questões que são coletivas, né, como é o trabalho, por exemplo, que eu realizo no Masterplan Londrina, que é uma ideia da gente pensar o futuro da cidade, articular atores, pensar em desenvolvimento coletivamente, que eu acho que é um ponto, um desafio grande, né? Estou nas redes sociais, ali no Instagram e no LinkedIn, como Diego Menão, produzindo conteúdo, trazendo visões. Eu gosto muito de escrever, então eu trago cases também, trago insights e tudo mais. Segue o cara, hein, pessoal, que os conteúdos do Diego são impressionantes, inclusive a sua newsletter do LinkedIn é fantástica. É uma newsletter, fantástica. Toda semana lá eu abordo esses temas, né? E muitos cases também de coisas que eu vivencio, assim. Então, eu estou super aberto, né? Estou disponível aí para a gente se conectar, conversar, desenharmos juntos e realmente mudarmos esse paradigma de que os negócios, né, são feitos única e exclusivamente para atender a si mesmos. Boa. O meu papel é que esses negócios ganhem dinheiro, prosperem e cresçam, entregando valor para o mundo, né, ao mesmo tempo. Né? Então, quem tiver essa disposição, né, de entrar nessa briga aí, boa. Conta comigo e vamos junto. Boa, vamos junto, Diegão. E, pessoal, muito obrigado mais uma vez vocês que nos acompanharam até o final. Esse foi mais um episódio do Você Vem Sempre Aqui. E acompanhe que semana que vem nós vamos ter 2 convidados especiais. Eu ainda não posso falar o nome porque é surpresa. Então acompanhe aí, fiquem de olho nas nossas redes sociais. E um abraço e até mais.